Ela morreu e foi parar no céu. Lá, diante da eternidade, teve a chance de fazer uma escolha. Poderia voltar a ter o corpo jovem de 20 anos, como se o tempo não tivesse passado. Mas ela recusou. Ela quis continuar velha. Foi assim que chegou ao paraíso, com o mesmo rosto que o amor da sua vida havia conhecido. Mas algo a esperava. Ao chegar em casa, ela encontrou o falecido marido com o rosto jovem e saudável. E ele não a reconheceu. Agora me responde, se você tivesse a chance de voltar aos seus 20 anos, com o corpo, a beleza, aceitaria? Mas por que, em pleno paraíso, alguém escolheria continuar velha quando podia voltar a ser linda? O que levou Raion a tomar essa decisão que desafia qualquer lógica? No fim, a resposta chega, e pode virar de cabeça para baixo tudo o que você entende sobre o que é amar. Tudo começa com 2 homens batendo a porta de Raion. Estão ali para cobrar uma dívida do filho dela, mas encontram a mãe. Ela, uma senhora de aparência forte, cansada, mas de presença firme, oferece seu próprio corpo no lugar do filho. A tensão é cortante. Mas antes que algo aconteça, ela muda de atitude, encara os homens com um olhar frio e os expulsa com autoridade. Em seguida, coloca suas luvas vermelhas, caminha decidida até outra casa, esta completamente coberta de plástico, e acorda um homem com um tapa. Ele pensa que vai morrer ali. Observa o ambiente e vê tudo preparado para um crime. Mas não, era apenas uma cobrança. O acordo, ela usaria a casa dele para preparar quinti, já que o cheiro forte incomodaria seu marido Jungil, que vive acamado. Raion é implacável, mas metódica. Anda pelas ruas com passos decididos, cobra outros devedores, desvia de um balde de água jogado do alto com um guarda-chuva aberto no tempo exato. A precisão do gesto mostra sua experiência. Um cliente diz que foi sem querer, mas ela o encara, firme, e cobra mesmo assim. Em outra cobrança, a amiga de Anmi derruba uma melancia e diz que poderia ser a cabeça da mulher que roubou o dinheiro. Raion devolve parte do valor à vendedora, revelando que, mesmo sendo agiota, ainda mantém algum senso de justiça. Ao voltar para casa, elas realizam um ritual de limpeza espiritual. Borrifam álcool uma na outra, fazem gargarejo e trocam olhares cúmplices. É como se quisessem remover a sujeira moral de mais um dia de trabalho. Raion prepara o jantar com zelo, serve a comida Jungil e o momento se torna íntimo e afetuoso. Mesmo deitado, ele se esforça para alimentá-la com carinho. Diz que ela está linda, exatamente como é. Essas palavras a tocam profundamente. O amor entre eles resiste ao tempo, à dor, à doença. Jalmi, do lado de fora, não aguenta tanto romantismo. Revirando os olhos, pega uma panela e se acerta na própria cabeça, desmaiando para não presenciar mais aquela cena. Enquanto isso, Raion alimenta a gata e desabafa com ela. Conta sobre o acidente do marido, sobre como a vida dela mudou. A gata escuta atenta, parece compreender. Há uma conexão simbólica e espiritual entre as duas. Raion fala como se a gata fosse uma velha amiga, e de certo modo é. No dia seguinte, as duas saem para mais uma ronda de cobranças. Encontram um homem destruído emocionalmente. Raion, tocada, opta por não cobrar. Em vez disso, segura suas mãos e faz uma oração. Uma transformação começa a surgir nela. Mas naquela noite, um pesadelo com o inferno a desperta em pânico. Assustada, compra flores, vai até uma igreja e se ajoelha diante da cruz. Sua oração é clara: que Deus leve seu marido em paz. Sabe que o momento está próximo. Voltando para casa, ela vê uma figura misteriosa no portão. Um homem de pele branca, chapéu escuro, olhos fundos. Ela sabe quem é. É a morte. Em desespero, ela suplica que não leve Jonghyun, mas a morte não responde. Então, a gata surge.
caminha calmamente até a frente da morte, se posiciona, olha uma última vez para Rayon e cai. Sacrifica-se. É como se tivesse protegido a casa. De manhã, Rayon desperta assustada nos bancos da igreja. Ainda vestindo as mesmas roupas do dia anterior, ela se dá conta onde está e, tomada por um pressentimento angustiante, sai correndo pelas ruas em direção à sua casa. Ao entrar, o seu olhar se volta imediatamente para o quarto. Ela se aproxima, quase sem respirar, e coloca a mão suave diante do rosto do marido, buscando sentir o calor da respiração. Jung-hyun está vivo, respirando, em paz. Mas algo está errado. A gata, que sempre ficava à porta, agora jaz imóvel, deitada no chão. Rayon se ajoelha ao lado do corpo felino e seus olhos se enchem de lágrimas. A ficha cai. A gata havia se sacrificado. Ao se colocar diante da morte, naquela noite, ela salvou o marido. Rayon sussurra um agradecimento comovido à companheira silenciosa de tantos momentos. A perda é dolorosa, mas o gesto, eterno. Alguns dias depois, a hora que Rayon tanto temia finalmente chega. Jung-hyun morre. Ela entra no quarto e o vê, deitado, imóvel, com uma expressão serena no rosto. Por um instante, acredita que ele está pegando uma peça, como tantas vezes fazia, mesmo doente, para arrancar um sorriso dela. Mas dessa vez, não há resposta. O silêncio pesa como chumbo. Jung-hyun partiu. A casa, antes preenchida por pequenos gestos de carinho e amor, agora parece vazia, congelada no tempo. Rayon tenta seguir, mas o lito é uma corrente nos pés. A tristeza paralisa. A ausência dele ecoa em cada canto, no travesseiro intactado, na comida que não precisa mais ser feita, no som do silêncio. Jong-mi, tentando aliviar a dor da amiga, leva um vestido rosa, algo que Rayon nunca imaginaria usar. A cor vibrante contrasta com o estado emocional da protagonista, mas carrega uma intenção sincera: reacender alguma centelha de alegria. Ao mesmo tempo, Jong-mi nota que a amiga demonstra algum interesse por um rapaz da mercearia. Com sua típica ousadia, tenta promover um reencontro. Mas Rayon, afogada em dor, não compreende a sutileza. Quando chega à mercearia, a expectativa de Jong-mi era que o momento fosse leve, um passo para frente. Mas Rayon, presa à sua rotina de cobranças, age no piloto automático. Em vez de sorrir, ela exige em público que o rapaz pague uma dívida. O constrangimento é imediato. A chance de um novo começo é sufocada pelo peso da dor. Depois, num momento de rara sinceridade, Rayon abre o coração para Jong-mi. Diz que sente que está se preparando para morrer. Mas Jong-mi não aceita. Com raiva, com dor, ela grita que não quer ser deixada para trás. "Deixa eu te cuidar", implora com a voz embargada. Mas Rayon se recusa. Não quer dar trabalho, não quer ser um fardo. Diz que o marido foi embora e que ela também precisa partir. Jong-mi, acostumada a ser a bruta, a que resolve ovo do tapa, agora chora como uma criança. Sente que está sendo abandonada. Percebe que todos os gestos recentes, as instruções, os conselhos, o incentivo ao amor não eram apenas cuidados, mas despedidas. Rayon estava preparando Jong-mi para continuar sem ela. E essa verdade dói mais do que qualquer cobrança já feita. E morre. E no instante seguinte, seu corpo já não obedece às leis da gravidade. Rayon acorda flutuando em um espaço completamente branco, silencioso, onde o tempo parece suspenso. Um ser celestial de aparência serena se aproxima. Com delicadeza, coloca uma braceleta em o seu braço. No instante em que o objeto toca sua pele, ela pousa suavemente no chão. "Bem-vinda à transição", diz ele. Logo em seguida, ela é conduzida a uma estação onde um metrô a espera. Não qualquer, mas o trem da passagem. Dentro dele, dezenas de almas com expressões tensas e confusas preenchem os assentos e corredores. Alguns choram, outros rezam, as portas se fecham, o trem mergulha em um túnel que se revela o próprio inferno.
As janelas mostram imagens horríveis, chamas, gritos, mãos que tentam agarrar quem está dentro. O pânico se instala. Quando as portas se abrem em meio às trevas, algumas almas são arrancadas violentamente para fora, tragadas pelas sombras. Gritos cortam o silêncio. Hyeon, embora assustada, mantém-se firme, agarrada à esperança. Atravessado o julgamento, o trem finalmente chega a um que chamam de Aeroporto Celestial, uma imensa estação banhada por uma luz suave, cintilante, como se as próprias paredes respirassem paz. As figuras que ali transitam não tocam o chão, parecem deslizar, como se fossem feitas de névoa e lembrança. Lá, cada pessoa precisa se despedir do que mais ama. Uma mulher se ajoelha, soluçando, ao entregar um envelope repleto de fotos dos filhos. Um senhor segura, com dedos trêmulos, uma urna com as cinzas de um cachorro que o acompanhou por 14 anos. Outra senhora tenta, sem sucesso, esconder em seu casaco um frasco de perfume, o último cheiro de um amor que perdeu há décadas. Mas os anjos explicam com doçura firme: para entrar, é preciso deixar tudo para trás. Só entra quem está disposto a se esvaziar completamente, até mesmo da dor. Em meio a essa comoção silenciosa, um homem chama a atenção. Um bombeiro, ainda vestido com um uniforme chamuscado. Seu corpo está ali, mas sua alma dividida. Ele recusa-se a atravessar as portas do paraíso. Diz que não pode, não sem a garotinha que tentou salvar durante um incêndio. Ajoelha-se, gritando por ela. O rosto desaba em desespero. Ele repete como uma oração torta: não posso ir sem ela, não posso. E então, ela aparece. Surgindo ao fundo da estação, a menina caminha devagar, com um olhar doce e silencioso. Ele a vê. O mundo para. Ele chora mais forte. Ela sorri. Quando se encontram, ele se ajoelha mais uma vez, pedindo perdão. Ela apenas o abraça, com braços pequenos, mas cheios de graça. O perdão é completo, o amor restaurado. E juntos, de mãos dadas, seguem rumo ao desconhecido. Hyeon, que observava tudo em silêncio, sente o coração estremecer. Cada despedida, cada renúncia e cada lágrima deixam nela um rastro de algo maior, o chamado do amor. Agora é a vez dela. Uma assistente celestial se aproxima e a conduz até uma sala de escolha. Lá, Hyeon recebe um botão com o qual poderá escolher a idade com que deseja permanecer no paraíso. Ela poderia voltar a ser jovem, reviver seus 20 anos com a vitalidade e a beleza de antes, mas sua memória a leva até as palavras do marido, Jung-il, que um dia, mesmo doente e debilitado, olhou em seus olhos e disse: "Você está linda, exatamente como é." Com o coração apertado e convicção nos olhos, ela opta por permanecer com o corpo velho. O corpo que enfrentou todas as batalhas, que cuidou de quem amava, que sobreviveu à dor e à solidão. A assistente celestial se surpreende com a decisão, mas respeita. Hyeon aperta o botão, num piscar de olhos, é enviada para um lugar que parece ter saído de um sonho. Paisagens serenas, céu dourado, flores que dançam com o vento e, à frente, uma casa. Exatamente aquela que Jung-il descrevia em seus devaneios. Ela caminha com o coração disparado. Ela se aproxima lentamente da casa que ele descreveu por tantos anos. O lugar dos sonhos, construído com palavras e saudade. A mesma casa que ele costumava imaginar, nos poucos momentos de lucidez entre um devaneio e outro enquanto estava acamado. Lá dentro, um homem de costas. Ela reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Jung-il. Ele se vira. Tá jovem, inteiro, saudável, com as duas pernas, exatamente como era antes do acidente. Um sorriso tímido brota no rosto dele, mas ele não a reconhece. Tá ali, com a mesma aparência que carregava quando ele partiu. Ele se lembra. É como se uma névoa deixasse seus olhos e... "Hyeon!" diz ele com a voz embargada, misturado entre surpresa e emoção. Como eles vão lidar com esse reencontro em corpos e tempos tão diferentes?
No próximo episódio, tudo isso será colocado à prova, e o paraíso pode não ser tão simples quanto parece. Assista ao próximo capítulo e comente. Você teria feito a mesma escolha que ela? Se você assistiu até aqui, precisa comentar. Seja um dos primeiros a deixar sua opinião e vamos conversar. E claro, se inscreve no Coda TV para não perder nada. Agora escolhe outro vídeo aqui na tela e continua com a gente.